Fala galera, como que vocês estão? Vocês que já acompanham o canal devem estar acostumados aí com palavrada, que é uma palavra curtinha, né, ali para nos encorajar a viver um dia diferente. Porém, não somente quero postar o palavrado ou momentos de louvor aqui, louvores próprios ou covers, mas eu queria também trazer para vocês esse momento de compartilhar de uma palavra um pouco mais longa. E hoje eu escolhi um tema aqui que Deus colocou no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês. E esse tema é realizando o sonho de Deus. Eu queria já trazer uma palavra que está na Apocalipse 7, versículo 9 ao 17, que diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Com essa palavra eu queria encorajar você a virar a chave da sua vida espiritual. Sair da zona de conforto para viver intensamente o reino de Deus em sua essência. O livro de Apocalipse, ele é um livro que muitas vezes as pessoas têm medo de ler. Porém, ele não é um livro para nos trazer medo, ele é um livro para nos trazer esperança. Sabendo quem vence no final e sabendo que aqueles que estarão com Cristo também vencem no final. E é realmente esse o virar de chave que a gente quer trazer com essa palavra. E Jesus ele espera primeiro de nós como cristãos que nós conheçamos ele e depois que nós façamos o nome dele conhecido. Sabe, essa multidão de branco que se diz aqui nesse texto de Apocalipse, ela só vai acontecer se nós proclamarmos, se nós falarmos de Jesus para as pessoas. Não é somente eu ser salvo, não é somente eu aceitar a Jesus como meu salvador e eu começar a ir para a igreja. Mas eu preciso falar de Jesus para as pessoas, trazer o máximo de pessoas possíveis para Jesus, para que essa multidão esteja completa naquele grande dia. E com isso eu queria trazer algumas perguntas reflexivas, para que você pense sobre qual tipo de evangelho que nós estamos vivendo. A primeira pergunta é: como está a sua vida com Deus? Sabe, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está jejuando frequentemente, ou você só tem vivido de movimentos e momentos? Sabe, como que tem sido a sua vida espiritual? Ela tem sido sólida ou ela tem sido fraca? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou mostrado Jesus para as pessoas através do seu exemplo? Como que você tem anunciado Jesus? Somente com palavras, mas suas atitudes não condizem com aquilo que você fala? Ou com palavras e atitudes? É o que importa. A terceira pergunta é: onde estão os seus discípulos? Essa pergunta, uma vez, ela me derrubou. Estava num culto, fazendo um fundo musical pro pastor Moisés pregar, ali no ano de 2012, aproximadamente.
E ele veio com essa pergunta no meio do culto: onde estão os seus discípulos? E eu lembro que naquele tempo eu vivia servindo e eu vivia, sabe, eu vivia servindo a Deus no templo, sabe? Eu ia lá, eu lavava o templo, eu arrumava cadeira, depois eu tocava e eu fazia um monte de coisa, mas eu não fazia diferença na vida das pessoas, sabe? Quando eu saía da igreja eu não fazia diferença na vida de ninguém. Até que eu me posicionei, abri a minha primeira célula, comecei a falar de Jesus para as pessoas. E hoje, graças a Deus, tenho muitas pessoas que caminham comigo, tenho muitas pessoas que eu tenho o prazer de cuidar. E essas pessoas já cuidam de outras pessoas e também entenderam o recado que o nosso papel aqui nessa terra é ir e fazer discípulos como Jesus ele ordenou a nós, né? E aí eu queria, sabe, fazer uma pergunta mais desafiadora para você. Muitos pensam em ser, sabe, médico, advogado, muitos querem ser diversas coisas. Mas você que tá me vendo, sabe, talvez você tenha o seu sonho natural, mas você sonha em ser pastor? Você sonha em viver do evangelho? Sabe, eu faço essa pergunta não porque todo mundo tem que viver do evangelho, todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Sim, lógico, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que anunciar o evangelho, que é a ordem de Jesus. Mas sabe, muitas vezes os nossos anseios, eles estão mais para nossa carne do que para o nosso espírito. Então, o que muitas vezes nos atrapalha de anunciar o evangelho é porque a gente ainda está vivendo majoritariamente nosso tempo saciando a nossa carne. Então que o Senhor nos ajude a saciar cada vez mais o nosso espírito, a levar Jesus para as pessoas, independente de onde a gente estiver, independente da nossa profissão, independente se eu vou ser um pastor no futuro, se eu vou fazer alguma coisa. Entenda que você já é um pastor. Você é um pastor no seu trabalho, você é um pastor na sua faculdade, você é um pastor na escola, você é um pastor na sua família. Você foi quem foi chamado para cuidar dessas pessoas e para levar essas pessoas para Cristo. Então, sabe, leve as suas escolhas espirituais à frente das suas escolhas carnais. E aí não vai ter problema. Se você for médico, se você for advogado, se você for qualquer outra coisa, jogador de futebol, se você for isso, você vai ser um cristão diferente, porque a sua profissão, a sua escolha de vida, ela não está à frente do evangelho e da vontade do Espírito Santo. E aí, sabe, com essas perguntas, a gente vê quanto de coisa que tem pra gente alinhar em nós. Pois se talvez eu tivesse citado aqui algumas coisas sobre a sua série favorita, sobre o seu influencer favorito, sobre o seu cantor favorito, você teria uma boa resposta para me dar. Mas sobre todas essas perguntas fica um ponto de interrogação gigante na nossa cabeça. Porque muitas vezes nós não pensamos e não paramos para pensar naquilo que foi perguntado aqui. Então, repito, que as escolhas espirituais elas estejam à frente das suas escolhas carnais. E que o teu espírito, que está sempre pronto, como diz a palavra, ele vença a carne, que ela é fraca. A gente precisa entender que nós não temos mais tempo. Jesus está voltando e nós precisamos sair pelas ruas declarando Jesus para essa geração. Sabe, todo mundo sabe como é que está o mundo lá fora. Não tem ninguém que esteja alienado desse mundo. E nós precisamos entender que há uma geração aguardando nós falarmos de Jesus para elas. Assim como eu trouxe, no Palavrada, no último Palavrada, uma palavra que está lá em Romanos 8,19, diz que a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E é isso, eles estão aguardando nós nos manifestarmos. Então é hora de nós nos posicionarmos e fazermos alguma coisa a respeito disso, sabe? Essa multidão de branco, o sonho de Deus, a visão que ele mostrou para João,
ela vai se concretizar no momento em que nós nos posicionarmos, no momento em que nós fizermos alguma coisa, sabe? Cada um tem seu papel aqui, cada um tem seu tijolinho para colocar nessa grande construção, e que cada um faça, sabe? Não adianta uma pessoa se matar, o pastor se matar de fazer, e você ficar lá de boa, sentado no seu banco e só recebendo, engordando espiritualmente. Não, o Senhor ele chamou todos para ir e fazer discípulos. E para finalizar, eu queria deixar algo muito especial, sabe? Para que essa palavra ela fique gravada no seu coração. E ela tá lá no Evangelho de João. O mesmo João do livro de Apocalipse que teve essa visão, que ele viu essa multidão no livro de Apocalipse. A palavra ela tá lá em João 17. E ela fala assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu vim de ti. E eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Vamos lá. Pois são teus. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles. Que capítulo fantástico, João 17. Jesus, ele ora a Deus, ele ora pelos discípulos, e ele ora, sim, por mim e por você. Ele já ora por aqueles que creriam futuramente. Então ele sabia que nós iríamos fazer parte dessa multidão, e ele sabe do final de todas as coisas, de que é a vitória dele com aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Ele poderia ter chamado outras pessoas. Ele poderia ter já alcançado outras pessoas. Mas não. Ele alcançou eu e ele alcançou você. Para que nós façamos a diferença nesse tempo. Então eu, Felipe, eu quero gastar a minha vida por esse propósito. E eu quero gastar a minha vida levando o evangelho para as pessoas. E eu quero que o sonho de Deus ele seja realizado. Deixando um legado para a próxima geração. A minha obra mais importante é deixar um legado para os meus filhos. A obra mais importante que eu posso fazer é deixar um legado para essa geração que me ouve hoje, para essa geração em que eu posso conversar e que eu posso tocar e que eu posso abraçar. Então, esse é o maior legado que eu posso deixar. Então, entenda que há algo que Deus ele quer que você faça. E é urgente. É urgente. A gente tem visto tantas pessoas se suicidando. A gente tem visto tantas pessoas caindo em depressão, caindo em problemas, sabe? De saúde mental, de saúde emocional. E nós precisamos levar o evangelho para essas pessoas. Para que essas pessoas vistam as suas vestes brancas. Lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o desafio que fica para finalizar. E você? Topa fazer parte disso? Então se você topa, deixe seu like, comente aí no vídeo. Eu topo esse desafio. Eu quero fazer a diferença. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. E faça a diferença nessa geração. O Senhor ele espera de nós uma manifestação real. Assim como a natureza criada, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, eu creio que muito mais do que a natureza, o Senhor, ele espera isso de nós. Amém? Então essa é a palavra, vamos nos posicionar, vamos fazer a diferença, e quem está junto comigo, vamos nessa, e vamos viver as coisas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E continue nos acompanhando aí na rede social. Vamos viver um tempo extraordinário para o Senhor, fazendo parte dessa multidão de branco e levando muitos outros a fazerem parte também. Amém? Deus abençoe. Tamo junto. Vamos nessa.